No vídeo de hoje eu trouxe o livro Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Um livro em formato de autobiografia. Já aviso que você não vai encontrar uma confissões, até porque estamos falando do C.S. Lewis. Quem está acostumado com a escrita, com a forma dele colocar os pensamentos, as palavras ao decorrer do texto, já sabe mais ou menos o que esperar. Lewis irá contar a sua trajetória do ateísmo ao cristianismo. E ao decorrer do livro, ele irá enfatizar o anseio que ele tinha pela alegria. Ele nasceu em 1898 na Irlanda, morava com seu pai, sua mãe e o seu irmão mais velho, que inclusive não parecia tão velho assim, já que eles brincavam e conviviam feito iguais. Foi com o seu irmão mais velho que ele criou um mundo paralelo da realidade, um mundo imaginativo pela primeira vez, chamado a Terra dos Bichos. Era um mundo que possuía leis, possuía virtudes e também bichos andando em duas pernas e vestindo roupinhas. E esse livro irá focar muito na sua infância e no seu desenvolvimento intelectual. É na infância que ele perde a coisa que ele passa a procurar ao longo de toda a sua vida. Ele passa por 3 experiências e uma delas é a lembrança de uma manhã em sua casa antiga, a qual ele chama de casa velha. E essa lembrança é do seu irmão trazendo o jardim de brinquedo para o quarto. E ao se deparar com essa memória, ele tem uma sensação de desejo. Ele não sabia o porquê dessa sensação e o que ele desejava, mas ele sentia. As outras 2 experiências são muito parecidas, resumidas por ele como a insatisfação de um desejo. E esse desejo ele chamava de alegria. Não no sentido de prazer ou felicidade, é algo que ele necessita sentir novamente, mas não consegue, diferente do prazer que está à sua disposição sempre. Ele diz aqui na página 29, a alegria, no sentido que dou a palavra, tem de fato uma característica e só uma em comum com os outros 2 termos. O fato de que qualquer pessoa que já viveu vai querer novamente senti-la. Afora isso, e analisada apenas por essa característica, pode quase igualmente ser considerada como uma espécie particular de infelicidade ou pesar. Só que é do tipo que queremos. Duvido que qualquer um que a tenha experimentado vá trocá-la por todos os prazeres do mundo se as 2 opções estiverem ao seu alcance. Mas a alegria nunca está a nosso alcance, ao contrário do prazer. Antes dessa experiência, ele não sabe ao certo, mas houve um episódio marcante que possibilitou sua primeira experiência religiosa. Sua mãe estava enferma, estava com câncer, e ao se deparar com a notícia do estado em que ela se encontrava, ele acaba utilizando a fé e a oração como a única saída para sua recuperação. E a primeira coisa que ele menciona é que ele utiliza, em primeiro momento, uma crença através da própria força de vontade, de que a sua mãe iria se recuperar através de suas orações. Quando ele recebe a notícia da morte de sua mãe, já não é mais a recuperação que ele busca, mas ele busca um milagre. Apesar disso, essas orações não tinham outro papel a não ser a mudança do quadro enfermo de sua mãe. Não era como se ele quisesse se relacionar com Deus. Era só um último recurso, última ratio. E ele deixa isso bem claro na página 32. Acho que a verdade é que a crença a qual eu mesmo me havia introduzido era tão irreligiosa que o fracasso dela era incapaz de provocar qualquer revolução religiosa. Eu havia abordado Deus, ou a minha ideia de Deus, sem amor, sem espanto, até sem temor. Ele deveria, na imagem mental que eu fazia desse milagre, aparecer não como salvador ou juiz, mas meramente como um mágico. E quando já tivesse feito o que dele se exigia, eu supunha que simplesmente, iria embora. E ao decorrer da leitura, ele fala sobre o peso que o falecimento de sua mãe trouxe. Ele diz que toda a felicidade serena, tudo aquilo que era tranquilo e confiável, desaparece de sua vida.
queria vir muitos momentos de prazer e alegria, mas nada daquela velha segurança que ele tinha antes do falecimento de sua mãe. Esse marco na vida de Lewis faz com que ele passe um bom período de sua vida procurando a velha alegria. Ele acaba morando só com o seu irmão e seu pai, e o seu pai acaba colocando eles dois, em um colégio interno. E nesse momento, Lewis vai passar a descrever o ambiente escolar que ele não gostava e achava desnecessário. E a sua primeira experiência no colégio, apesar de ser bastante desagradável, o aproximou bastante de Deus. Nessa escola, ele era levado 2 vezes no domingo à igreja da alta ala, da igreja anglicana, E ele menciona que essa experiência foi totalmente positiva, já que ali ele era ensinado a doutrina do cristianismo por quem cria nela. Nesse período, ele passa a fazer as suas orações, o seu devocional, a obedecer à sua consciência e a debater com seus colegas a respeito do cristianismo. Ele falava muito de teologia, mas ao decorrer do tempo, o método que Lewis utiliza para se relacionar com Deus acaba sendo um fardo para ele. Da mesma forma que lá no início ele tenta produzir uma vida espiritual, não uma vida espiritual, mas uma oração, um milagre, através de sua própria força de vontade, aqui não é diferente. Ele começa as suas orações pedindo boas percepções a Deus, porque disseram que para ele orar, ele não deveria apenas recitar uma oração, mas refletir o que aquela oração, o que ele estava dizendo. Ele começa a orar refletindo naquilo que ele estava recitando. E para ter certeza de que isso realmente estava sendo feito, ele focava em tentar refletir. E se ele achasse que não estava se empenhando tão bem, ele orava novamente. Se ele achasse que ele não estava refletindo tanto, ele acabava repetindo tudo de novo. E era como se ele só considerasse a oração válida se ele estivesse plenamente satisfeito com o próprio desempenho. É por isso que ele menciona que o ridículo dos fardos, dos falsos deveres na oração motivaram inconscientemente o desejo dele se livrar da fé cristã. Quando ele entra para a sua escola preparatória e se depara com a inspetora Si, que estudava o ocultismo, e ele se vê em dúvidas sobre a sua própria fé, não era por causa da inspetora, era só porque ela acabava mostrando, na verdade, outras alternativas para aquilo que ele já não queria. Uma das razões porque o inimigo encontrou tanta facilidade foi que, sem o saber, eu já estava desesperadamente ansioso para me livrar da religião, e isso por um motivo que merece registro. No decorrer dos seus estudos, das suas leituras e influências escolares, Lewis decide pelo ateísmo. Ele continua, mesmo ateu, na busca, em sua busca pela alegria. Existem até 2 momentos que ele sente novamente alegria, que é quando ele conhece o concerto wagneriano de Richard Wagner e quando ele conhece a mitologia nórdica. Mas não passa disso, tá? Aos 13 anos, ele começa a estudar na escola lições de gramática e grego clássico, e em seguida ele consegue uma autorização com seu pai para sair da escola para ter aulas particulares com o professor Kirkpatrick. E nesse momento foi quando Lewis se aprofunda no ateísmo, porque o seu professor era ateu, racionalista, exercia sobre ele uma grande influência também. Inclusive, foi nesse período ateu de Lewis que ele acaba não contando para seu pai sobre essa decisão. Seu pai era advogado, muito questionador, e Lewis queria evitar a fadiga, de contar para o seu pai e ouvir ele falando sobre essa decisão e tentando entender e questionando provavelmente essa razão. Nesse período também, ele conhece um livro que se chama Fantastes, do George MacDonald. E nesse momento, ele vê que ler o livro, apesar dele já estar habituado com o modelo de fantasia que George escrevia, existia uma coisa em Fantastes que ele não sabia o que era. Mas naquele período de grande pessimismo,
foi um alento. Passado alguns anos, Lewis entrou na faculdade, mas houve a Primeira Guerra Mundial. Ele estudava em Oxford. E na guerra, ele ficou doente, ele teve a febre das trincheiras. E isso proporcionou o deleite dele ficar lá deitado, lendo. E para ele, é claro, era um paraíso, porque todos estavam morrendo. Ele estava lá, deitadinho, lendo. Foi nesse episódio que ele conheceu Chesterton. E para ele, Chesterton era ótimo, exceto pelo seu cristianismo. Quando ele volta para Oxford, depois de ter terminado a Primeira Guerra, ele assume uma nova fisionomia, a de intelectual de fato, como nós conhecemos muito bem por aí. E ao analisar os seus escritos preferidos, ele percebe que há algo em comum entre eles, entre os escritores, que é o cristianismo. Chesterton era mais sensato que todos os outros modernos juntos, salvo, é claro, o seu cristianismo. Johnson era um dos poucos autores em que eu sentia poder confiar totalmente. Muita curiosidade, ele tinha a mesma esquisitice. Spencer e Milton, por uma estranha coincidência, tinham o mesmo defeito. Mesmo entre os autores antigos, o mesmo paradoxo era encontrado. Os mais religiosos, Platão, Virgílio, eram nitidamente aqueles dos quais eu podia realmente beber. E por fim, ele começa a lecionar na faculdade e nesse período ele conta que conheceu duas pessoas importantes na sua vida que mais tarde exerceriam um papel fundamental em sua conversão, que é o Dyson e ninguém menos que Tolkien. E nesse momento eu acho até engraçadinho como ele fala de Tolkien, né? Porque eu adoro a amizade dos dois, adoro Tolkien. Quando comecei a lecionar na faculdade de inglês, fiz 2 outros amigos, ambos cristãos. Essa gente esquisita parecia pipocar por todo lado. Mais tarde me ajudariam muito a superar o último obstáculo. Era o Dyson e Tolkien. A amizade com este assimilou a queda de 2 velhos preconceitos. Logo que vim ao mundo, aconselharam-me implicitamente a jamais confiar num papista. Na primeira vez que pus os pés na faculdade de inglês, aconselharam explicitamente a jamais confiar num filologista. Tolkien era as duas coisas. No início da obra, os vislumbres da alegria se manifestava através da literatura, dos mitos, da boa música, mas ao decorrer da vida de Lewis, essa deixou de ser encontrada, até que a doce providência que lhe dera fachos da verdade mostrou que era de fato a alegria, se não o desejável. Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Pretendo trazer mais autobiografia para o canal. Deus abençoe.